Capítulo 9, estamos na série Neemias. O tema de hoje é o Deus que elege, o Deus que elege. Neemias, capítulo 9, versículo 7. Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus, nos fortalecer um pouco mais. Você que está assistindo o vídeo, curta, comente, compartilhe, ajude o Evangelho a chegar mais longe para a glória de Deus. Capítulo 9, versículo 7. Vai nos dizer assim: Tu és, ó Senhor, o Deus que elegeste a Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abrão. Glória a Deus. Podemos acertar? Louvado seja o nome do Senhor. Ou melhor, fala Abrão e depois termina Abraão, né? Eu li Abrão na primeira, depois eu li Abrão na segunda. A segunda, Abraão. Então, queridos, o que nós vamos aprender hoje? O tema é o Deus que elege, o Deus que elege. E por que o Deus que elege? É o que nós lemos aqui no início do versículo, que fala: Tu és o Senhor, o Deus que elegeste a Abrão e o tiraste dos calabras, glória, buscando aqui, caldeus. Glória a Deus. Então, Deus, ele elegeu a Abrão. Abrão, ele vivia em uma cidade que o povo era pagão, era um povo que não servia a Deus, Ur dos caldeus. E eles viviam ali adorando a vários deuses. Ele tinha o seu pai, que era Terá, era um dos líderes daquele lugar lá. Agora, Neemias, melhor, Esdras, né? É que é Esdras que está ministrando ainda, junto com os levitas. Ele faz a referência a Abraão. Por que Abraão? Porque Abraão, ele foi considerado o pai da fé, devido àquele caso de quando Deus chega até ele e pede para ele sacrificar o seu filho, o seu único filho. Lembrando que nesse momento Deus fala o seu único filho, mas ele já tinha outro filho, ele tinha, né, Ismael, mas Deus pede Isaac. Então, porque às vezes você vê na igreja ministrando e fala assim: ó, Deus seu Isaac, né? Deus está pedindo Isaac, porque o Ismael foi inspiração do homem. O Ismael foi o jeitinho que Sara e Sara, né? Que os dois foram mudados o nome. Abrão, ele foi mudado para Abraão, e Saraí foi mudado para Sara. Abrão, que significa pai de nações, foi mudado para Abraão, que significa pai de muitas nações. E ainda tem mais significados, né? Porque também na língua judaica, Abrão tem a pronúncia Ebrim, em hebreu. Em hebraico, Abram, que ele significa também pai elevado, pai ilustre, grande pai e pai excelso. E também pai de um povo ou pai de nação. Esse era o significado do nome Abrão. Então, nós, querido, que dificuldade para Abrão, que depois vai se transformar em Abraão, quando eu falo o significado de Abraão. Mas olha o significado dele aqui, como já é difícil, porque ele teve o nome de pai de multidão, pai de nações, pai excelso, pai ilustre. Só que na verdade ele não era pai. Ao contrário, a sua esposa é estéril. Então, ou seja, como que ele poderia ser pai se na verdade a esposa dele não tinha como ter filho? E o nome da pessoa no Velho Testamento tinha um significado muito forte. Duas coisas. Primeira, que normalmente o nome era colocado vindo já de algum familiar, para trazer então três coisas na verdade. Primeira, era de algum familiar o nome, que trazia então de geração em geração, trazendo o nome do pai, igual nos dias de hoje, né? Filho, neto, né? João Carlos Netos, Paulo César Filho, Carlos Amorim Júnior, né? Porque vem trazendo ali a descendência. Então esse era o primeiro significado. O segundo significado é que os nomes, muitas das vezes, eram colocados segundo algum tipo de divindade. E o terceiro significado era que o nome era colocado
na pessoa ligado a algum acontecimento no momento do nascimento, igual no caso de Jacó e Esaú, né? Que nasceu um grudado no calcanhar do outro. Então aquele que estava grudado no calcanhar do outro foi chamado de usurpador, porque estava querendo tipo, puxar, eles entenderam que estava querendo puxar o irmão para sair primeiro que ele. Então ele teve esse nome, que mais para frente também Deus foi outro que teve o nome mudado, assim como Abraão se transformou depois em Abraão. Abraão no hebraico é Abraham, no latim é Abram, e o significado de Abraão é pai de uma multidão, pai de muitos, ou ainda pai de uma grande nação. Então aquele que era pai de multidão se tornou pai de uma grande multidão. Aquele que era pai de nação se tornou pai de uma grande nação. Então, o tema de hoje, o Deus que elege. Quem era Abrão? Era um homem, de certa forma, frustrado, porque não tinha filhos, porque na tradição judaica, querido, da Mesopotâmia, que era mais ou menos o lugar que ele morava ali, das famílias, era descendência. Uma família que não tinha descendência, era uma família que era fatada ao fracasso. Aquela família, ela não ia ter como ter um futuro, porque não teria descendente. A hora que os pais morressem, acabaria aquela família. Então toda a família era pautada nos descendentes. Então, Abrão, ele não tinha um futuro para a família dele, até que, isso que é lindo na Bíblia Sagrada, todos aqueles que têm uma certa dificuldade, na hora que Deus entra no caminho daquela pessoa, tudo é mudado. E Deus então aparece para Abrão. E olha que interessante, Abrão, querido, ainda não conhecia ao Deus verdadeiro. O seu pai era um idólatra. Seu pai adorava imagens. E ele aparece para Abraão. E olha para você ver que difícil. Por isso que ele fala que ele foi o pai da fé, por quê? Porque ele conviveu sempre com um monte de deuses. E daí se apresenta a ele o único Deus, fala com ele e ele escuta. Fé. Ele podia falar, não, peraí, o senhor está falando que é o Deus dos deuses, que é o único Deus, mas meu pai me ensinou que existem vários deuses, por que eu tenho que acreditar no Senhor? Mas não, quando Deus falou para ele, ele disse, olha para as estrelas dos céus, olha para a areia do oceano, assim será a sua descendência. E ele acreditou, ele tomou posse daquilo, e Deus disse para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha que forte, vai para a terra que eu te mostrarei. Não, peraí, Senhor, que terra é essa? Não, ele podia falar, não, peraí, não é assim também, né, Deus? Pô, já acreditei no Senhor, né? Nem sei de onde o Senhor veio, mas estou acreditando no Senhor, o único Deus. Meu pai me ensinou a adorar o nome de Deus, eu estou acreditando no único Deus. Agora o Senhor fala que vai me enviar para uma terra, que vai me mostrar, não, eu quero saber que terra a primeira é. Ainda fabricava, né? Justamente, era fabricante de deuses também. Então olha para você ver a convicção, o chamado de Abraão, esses dois nomes aqui, ele era Abraão. Então, ele acreditou independente da circunstância. E vindo aqui para o livro de Neemias, então fiz a introdução com a vida de Abraão. E o primeiro ponto no versículo 7 que lemos, vai ser, Deus nos transforma para viver uma nova versão da nossa vida. Abraão, ele tinha a versão da vida antiga dele. E o que era a vida antiga dele? Um filho de alguém que, como a presbítera lembrou bem, fazia deuses e adorava deuses. Mas quando ele teve um encontro com o único Deus, com o verdadeiro Deus, esse Deus ensinou a ele o quê? Ensinou a ele que ele deveria adorar somente um Deus, o Deus verdadeiro. E que se ele adorasse esse Deus verdadeiro, o Senhor faria dele pai, não de uma nação, mas de muitas nações. Porque o povo judeu e o povo gentil é espalhado por todo mundo. Então hoje, se cumpre essa palavra, ele é pai de muitas nações, porque veio através de Abraão. Então, o primeiro ponto, queridos, Deus nos transforma para vivermos uma vida
Deus nos transforma para viver uma nova versão da nossa vida. Qual era a versão antiga nossa? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então é uma nova versão da nossa vida. A nova versão que temos é a versão de andar com Jesus. Não é aquela versão triste, não é aquela versão amargurada, não é aquela versão pecaminosa, não é aquela versão frustrada. Não, é uma versão que nós recebemos agora um Deus verdadeiro, único, poderoso, que pode fazer todas as coisas da nossa vida, e operando Ele, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Então, Ele é o Deus que elege. Por quê? Ele foi lá, buscou Abraão, esquecido, longe, sem propósito, para ser pai de nações. Assim, Ele elege a mim e a você. Quem era eu e você na fila do pão, como dizem por aí? Quem era eu e você na nossa vida cotidiana, perdidos em meio a vícios, perdidos em meio a tristezas, perdidos em meio a angústia, e o Senhor foi e nos elegeu, foi e nos chamou, foi e trouxe sobre nós um tempo de cura, paz, renovo e alegria. Então é isso que Deus quer para cada um de nós, querido, que nós venhamos entender que nós somos eleitos. No mundo, os políticos ficam desesperados para ser eleito, né? Roubam, mentem, aprontam 1001 para ser eleito, e depois que é eleito, não honra aqueles que o elegeu. Agora, com Deus é o inverso, é o Todo-Poderoso, porque no mundo físico, no mundo do dia a dia, nós que somos um povo normal, elegemos o vereador, o deputado, o senador, o governador, o presidente, o prefeito, e depois que eles são eleitos, eles se tornam todos poderosos, né? E se esquecem de honrar a palavra que eles tinham dado para com seus eleitores. Agora, a diferença é que aqui é o grau de baixo para cima para eleger. Agora com Deus é diferente, é o grau de cima para baixo para eleger. É o Deus Todo-Poderoso que tem todo o poder, dizendo assim: eu escolhi você para ser eleito. Eu quero eleger você, para você ser uma pessoa que eu quero tirar do monturo para colocar em meio aos príncipes. Eu quero tirar do necessitado para colocar em meio ao honrado. Então é totalmente diferente. É o Deus que tem todo o poder, nos dando a capacitação de ser eleito por Ele. Não é nós que estamos elegendo a Deus, é Deus que está elegendo a nós. Não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que escolheu a nós. Eu que escolhi a vós. E que vão e que dê fruto, e que seu fruto permaneça. Então pode ter certeza, querido, Deus tem um propósito poderoso da minha e na sua vida, e nós viveremos maravilhas da parte de Deus, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e tendo prometido não cumpriria, nenhuma das promessas do Senhor vão ficar em vão, nenhuma das promessas do Senhor vão ser despercebidas, vão ser esquecidas, não vão ser cumpridas. Nota-se, na vida de Elias e Eliseu pediu a porção dobrada do espírito de Elias, e quando Eliseu morreu, faltou um milagre para ele ter o dobro de milagre de Elias. Então ele não teve a porção dobrada. Deus falhou com ele então? Mas a Bíblia vai dizer que Eliseu já estava morto, os seus ossos estavam dentro de uma vala, e estava tendo uma guerra, e mataram o soldado. E quando o soldado caiu dentro daquela vala, dentro daquela sepultura, dentro do lugar que estavam os ossos de Eliseu, o soldado reviveu. O último milagre que precisava para Eliseu ter a porção dobrada, ele não recebeu em vida, ele recebeu em morte, mas se cumpriu a palavra de Deus na vida de Eliseu. O que Deus está falando para mim e para você, nem que se Deus não se cumprir na nossa vida as promessas dele, mesmo que seja depois da nossa vida, a nossa descendência, os nossos ossos, o nosso legado, aquilo que nós deixamos nessa terra, vai se cumprir através de nós.
Deus não falha, Deus não erra. Então Deus elegeu, chamou, delegou a Abraão para se tornar Abraão, pai de muitas nações. Saraí se tornou Sara, se tornou princesa. Isso que Deus faz para conosco. Quando Ele nos chama, sempre Ele vai nos dar uma condição melhor para a nossa vida. Segundo ponto, versículo 8. E achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele a aliança, de que darias a sua descendência. Olha aí, a aliança era o quê? Com ele, com a sua descendência, que daria a sua descendência à terra dos caldeus, dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus e dos girgazeus, e confirmasse as tuas palavras, porquanto é justo. O Deus que nos chamou, Ele é justo. O Deus que nos chamou, Ele cumpre palavra. O Deus que nos chamou, Ele não falha, não erra. Agora, interessante é, querido, porque Deus, qual foi o requisito que Deus achou em Abraão para elegê-lo, para chamá-lo, para buscá-lo? No começo do versículo aqui ele falava: e achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele aliança. Segundo ponto, quando Deus vê nosso coração fiel, Ele nos faz uma aliança. Então tudo que Deus quer, que eu e você venhamos ter um coração fiel ao Senhor. Pastor, o que é um coração fiel a Deus? Um coração fiel a Deus é quando eu estou em um momento que ninguém me vê. Eu estou no momento que ninguém me enxerga. Eu estou no momento que Deus vai testar a minha fidelidade e vai ser só eu e o Senhor. É nesse momento que o nosso coração, que a nossa fidelidade é testada e aprovada por Deus. Porque muitos querem mostrar a sua fidelidade a Deus na frente de todos, mas Deus está preocupado com a nossa fidelidade quando ninguém está vendo. Ah não, minha esposa não está vendo, meu pastor não está vendo, meu amigo não está vendo. Olha que maravilha. Aí Deus fala: você esqueceu que eu vejo o tempo todo? O pastor não está vendo, a esposa não está vendo, o esposo não está vendo, o filho não está vendo, o pai não está vendo, mas eu estou vendo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, pode todas as coisas, está em todo lugar e sabe todas as coisas. Não podemos esconder dele. A Bíblia fala que mesmo que nós subir nos altos céus, lá Ele está. Mesmo que nós descer no mais profundo mar, lá Ele está. Como se esconder de um Deus todo-poderoso como esse? Pastor, eu tenho que ser perfeito? Não, eu e você temos que ser sinceros, transparentes, humildes, e reconhecer que somos fracos e errôneos, e quando de repente nós caímos ali em alguma tentação, em algum erro, em algum olhar, em algum pensamento, em algum sentimento, logo nós já dizemos para Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me perdoa. Senhor, arranca esse sentimento mal do meu coração. Senhor, arranca essa intenção maligna do meu coração. Senhor, não deixa que essa raiz de amargura venha crescer, venha brotar e venha aumentar a minha vida. Então o que Deus pede para mim e para você, para que nós venhamos ter um coração sincero, porque é no coração, querido, a Bíblia fala, que é gerado no coração. Jeremias diz que o coração do ser humano ele é enganoso. O que é o coração? O coração é ligado à mente e à carne. E através do coração nós maquinamos coisas que não agradam a Deus, não porque nós somos ruins, mas porque a descendência de Adão está impregnada na nossa carne. Nós temos que matar o velho Adão todos os dias. A Bíblia fala que pelo primeiro Adão veio a condenação, e pelo segundo Adão veio a salvação.
Quem é o primeiro Adão? Literalmente, Adão, lá do Jardim do Éden. E o segundo Adão? Jesus Cristo, que veio para nos trazer salvação. Mas o problema é que o velho Adão está aqui, impregnado na nossa alma. O que nós temos que fazer? O velho Adão representa o velho homem. É o do primeiro ponto. Nós não estamos na velha versão da nossa vida, nós estamos numa nova versão da nossa vida. Então a velha versão da nossa vida, ela não pode se apoderar da nova versão. Não. Agora é vinho novo. Nós não vamos tomar o vinho velho. Agora é o vinho novo que o Senhor está derramando sobre mim e sobre você. Nós temos uma aliança com Ele, e a palavra aliança no hebraico é berish, que significa compromisso e pacto. Nota-se no Velho Testamento que quando as pessoas faziam uma aliança com Deus, um pacto com Deus, um compromisso com Deus, o que era feito? Pegava-se o cordeiro e sacrificava o cordeiro. O cordeiro era imolado, era sacrificado, saía sangue do cordeiro. Quando saía o sangue do cordeiro, aquilo representava perdão de pecado. Porque Cristo teve que morrer na cruz, no Calvário, foi o último de todos os sacrifícios. Porque Ele morreu na cruz do Calvário, o último pacto, a última aliança. O Novo Testamento no meu sangue, como nós ministramos aqui na Santa Ceia. Ele fez um pacto, fez uma aliança, para que eu e você possamos ter vida, e uma vida com abundância. Então, o segundo ponto, quando Deus vê nosso coração fiel, Ele nos faz uma aliança. Então, querido, se eu e você, nós temos tido o nosso coração fiel ao Senhor, mesmo que de repente o ser humano, mesmo que de repente o homem não tenha reconhecido a fidelidade do seu coração, o Deus Todo-Poderoso é aquele que Ele enxerga além das aparências. O Deus Todo-Poderoso é aquele que enxerga além do julgamento do homem. O Deus Todo-Poderoso é aquele que nos conhece por dentro e por fora, o nosso deitar, o nosso levantar. Ele é aquele que tem todo o domínio, e Ele sabe das nossas fragilidades, Ele sabe do nosso fortalecimento, Ele sabe da nossa capacitação, Ele sabe do nosso esforço, e o que Ele diz para mim e para você: ei, eu estou cuidando de tudo, como o louvor que nós louvamos aqui, né? Deixa eu fazer do meu jeito. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Então, deixa. Esse louvor é muito forte. Porque quando Deus está falando assim, deixa eu fazer, põe na minha mão e deixa eu trabalhar. E a pessoa está fazendo o quê? Está tirando da mão de Deus. Ah, não, Deus, o Senhor está demorando muito. Ah, não, Senhor, não acontece logo. Não, peraí, eu vou fazer do meu jeito. Foi como Agar fez. Como Agar não, como Sara fez. Deus tinha prometido o filho da promessa. Mas Deus demorou para fazer logo. Agar, vem cá. Abraão, vem cá. Deita com a minha serva, com a nossa serva egípcia, Agar, e tem um filho com ela. Assim a promessa vai se cumprir. Ela não quis fazer do jeito de Deus. Deixa eu fazer do meu jeito, como diz o louvor. Ela fez do jeito dela. Quem foi Ismael? Ismael foi o filho da antecipação. Quem foi Ismael? Foi o filho da ansiedade. Quem foi Ismael? Foi filho da desobediência. Quem foi Ismael? Ismael foi o filho do desejo da carne, da vontade humana. Tudo isso representa Ismael. O jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, o jeitinho judaico. Tanto que isso é tão sério, que essas guerras que hoje existem entre Jerusalém, Paquistão, aqueles países, foi originalizado pelos descendentes de Isaac e de Ismael. Tudo gerado de quê? Da antecipação de esperar a promessa de Deus se cumprir. Do anseio da alma do ser humano querendo fazer do jeito dele e não do jeito de Deus. Então, queridos, que nós possamos aprender a descansar no tempo de Deus. Esse dia eu estava vendo uma matéria falando sobre o povo judeu, que foram 8 anos de perseguição que Hitler perseguiu
e matou os judeus. 8 anos. Você imagina? 8 anos sendo mortos, sendo ali humilhados. Imagina que os judeus podiam pensar: Deus, cadê o Senhor? Imagina uma perseguição de 1 mês, 6 meses já é uma tribulação, imagina 8 anos. E, na verdade, eles falam que não foi 8 anos, na verdade, deu mais ainda, acho que deu 13 anos, porque 5 anos antes de começar a perseguição dos judeus com Hitler, já estava tendo os preparatórios, já era uma pré-perseguição contra eles. E eles fizeram o quê? Continuaram ali fiel ao Senhor, morrendo nas câmaras de gás, morrendo lá, tendo todo tipo de atrocidade. Mas quem é o povo judeu hoje? A videira floresceu. Em 1948, a ONU elegeu, formou novamente um voto, Minerva, o único voto, o último voto para decidir se Israel ia ser transformado em nação novamente, foi por um brasileiro. Esqueci o nome dele, o sobrenome é Aranha. E através de um brasileiro, Israel voltou a ser nação. E a Bíblia fala: quem é a nação que pode voltar a ser nação? Mais ou menos isso o versículo. Em um dia se cumpriu, em 1948, Israel, em um dia, através do voto de um brasileiro, se tornou nação novamente. E se cumpriu de o povo de Israel voltar para Jerusalém e começar a ser uma poderosa nação. Hoje está se cumprindo outra profecia, que nos dias de hoje há um número muito grande de judeus voltando para Israel. Isso representa a volta do Messias. Eles esperam o Messias deles, que vai ser o anticristo. E nós esperamos o Messias nosso, que vai ser Jesus Cristo, que virá nos ares nos buscar. E eles só vão reconhecer o Messias verdadeiro quando o anticristo, nós não vamos estar mais nessa terra, mas quando o anticristo ordenar a adoração a ele através de uma imagem. Como o judeu, de forma alguma, o judeu ortodoxo, ele adora imagens, eles vão entender então que eles erraram, que eles se equivocaram, que aquele lá não era Messias, que o Messias era aquele que tinha vindo 2000 e tantos anos atrás. Pastor Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, isso, muito bem. Eu não lembrava o primeiro nome. Então, querido, obrigado. Então, esse é o nosso Deus que tem aliança, ele tinha uma aliança com o povo judeu. O povo judeu passou pelo Holocausto, mas está lá, uma nação poderosa. Você sabia que o Waze foi criado em Israel? Se eu lembro de uma outra coisa super interessante. Tem várias outras coisas. Você falar que lá é uma nação que 60% da nação é deserto, 40% só é terras. E nesse 40% eles conseguiram ainda, tinha algumas partes lá que era deserto ainda, e eles conseguiram transformar em terras agricultáveis. Por quê? Porque quando Deus faz aliança, quando Deus faz promessa, ele cumpre, querido. Israel é uma potência mundial. Israel é o único lugar que eles têm um sistema de defesa chamado Iron Man. Sabe o que é isso? Eles mandam míssil para Israel, para acertar a cidade, para destruir Israel. Quando eles mandam míssil, tem um Iron Man lá, que é um antimíssil. O míssil está vindo aqui, o antimíssil sobe e destrói aquele míssil no ar, para não ser atingido Israel. E Israel é tão bom. Esse dia eu estava vendo uma matéria, assistam lá, Israel Malini, ela explica muito bem. E esse Iron Man, ou como o povo, como a mídia, como o sistema do mundo, porque o sistema do mundo é quem gosta de Israel, porque Israel é o povo escolhido por Deus. Então a mídia sempre fala mal de Israel, porque Israel matou tanto, mas Israel, para você ter uma noção, se ele quisesse destruir os países que é contra ele, ele destruiria fácil os países. Sabe por que ele criou o Iron Man? Que é um míssil protetor, que ele impede os bichos chegarem neles, porque os países islâmicos, os países muçulmanos que vêm contra ele, o que eles fazem? Eles montam uma base militar cheia de míssil em meio de escolas, em meio de hospitais. Por quê? Porque se Israel atacar eles lá, vai matar pessoas que estão no hospital, vai matar crianças na escola. Então eles são tão malignos que eles não estão nem aí com o povo deles. Por isso que eles são chamados de extremistas. Por quê? Porque
Porque eles não querem nem saber da população, eles querem vencer Israel. Então Israel, sabendo que se eles mandar o míssil lá, ele vai matar inocente, eles gastaram um valor absurdo para criar o Iron Man, que é um antimíssil que destrói o míssil no ar, para que não venha cair em Israel. Toda essa sabedoria veio de quem? Veio da aliança que Deus deu para eles. Da aliança de Abraão, o pai da fé. Aquele que foi chamado em meio a um pai humano que não tem entendimento do Deus verdadeiro, mas quando falou com ele foi. Igual os discípulos. Quando Jesus chega e vai chamando os discípulos, cada um está nos seus afazeres. Jesus pega e chama eles. E Mateus, João, Pedro, todos os lábios que estão fazendo lá e vão ter com Jesus. Então Jesus fala para mim e para você que Ele já nos elegeu, que nós já fomos eleitos, nós já fomos chamados, nós já fomos escolhidos por Deus, mas agora cabe a nós tomarmos posse dessa eleição e falar: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Eu não vou retroceder, eu não vou olhar para trás. As lutas não são pequenas, às vezes a tristeza, a angústia, o medo, a inferioridade, a demora da promessa a se cumprir, mas eu sei que se o Senhor está comigo, tudo vai dar certo. No tempo correto, no tempo da vontade do Senhor, tudo vai se cumprir, e a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Terceiro e último ponto, versículo 9. E viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto do Mar Vermelho. Então Esdras agora está pregando para os judeus ali, falando todo o contexto do Velho Testamento, né? O Velho Testamento, o judeu, ele crê na Torá, né? Que é o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então, para os judeus, o livro mais forte para eles é esse, ó, a Torá, que para nós é o Pentateuco. Então, o que Esdras estava fazendo? Estava contando toda a história do Velho Testamento para o povo, para fortalecer o povo na palavra. E uma das coisas que ele fala aqui, o que é? Era o momento do povo de Israel, agora já na época de Moisés, que está saindo do Egito, e quando chega em frente ao Mar Vermelho, agora parecia que eles iam perder, porque estava um grande mar. O povo, o exército do Egito vindo contra eles, automaticamente eles morreram. Então o que ele fala aqui? E viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Porque a Bíblia vai falar que Deus fala para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Então Moisés estava clamando. Então ele está falando do quê? Do clamor do povo, do clamor de Moisés a Deus. Dizendo: Senhor, o que vamos fazer agora? Está esse Mar Vermelho gigante à nossa frente, os egípcios estão vindo, e agora nós vamos morrer. E Deus fala para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao seu povo que marche. Terceiro e último ponto. Uma coisa que nunca podemos parar de fazer é parar de clamar. Uma coisa que nunca podemos parar de fazer é parar de clamar. Moisés, naquele desespero, ele clamou. Nos desesperos da nossa vida, o que nós temos que fazer é clamar ao Senhor. Pedir para Deus: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da minha família, tenha misericórdia da minha nação, tenha misericórdia de mim. Clame ao Senhor, mesmo cansado, clame ao Senhor, mesmo abatido. Esse dia estava vendo uma matéria, já vi duas diferentes, de médicos constatando e falando que quando uma pessoa está internada, há uma melhora significativa de alguém que recebe oração do que aquela pessoa que não recebe oração. Os próprios médicos fizeram um estudo. E você acha que eles fizeram esse estudo para comprovar que aquela oração era válida? Claro que não. Eles fizeram esse estudo para invalidar, fizeram esse estudo para menosprezar, fizeram esse estudo para mostrar que a oração não vale nada. Porque a surpresa deles foi que quando eles fizeram o estudo, eles notaram que aquela pessoa que recebia oração, mesmo nem conhecendo quem orava por eles, a pessoa tinha melhora. E aquela pessoa que não recebia oração não tinha melhora. Então, a oração, ela tem poder, é provado na Bíblia, é provado cientificamente, só não crê quem não quer. Então clame ao Senhor,
boca, Deus já sabe o que vamos falar. Ele já ouve, Ele já entende. Falo para você depois assistir o culto novamente na casa, porque é legal que agora eu peguei um aplicativo muito bom lá, então aqui tem algumas referências que eu mando, eu falo a referência, mas não falo onde está. E lá na pregação daí eu coloco a legenda com a referência. Então serve também de estudo para você ir pegando lá os versículos aonde está. Então, querido, último ponto, uma coisa que nunca podemos parar é parar. Uma coisa que nunca podemos parar, nunca pecar a base. Uma coisa que nunca podemos fazer é parar de clamar. Temos que clamar sempre, temos que orar sempre, alegres, felizes, animados, tristes, angustiados. O clamor é a respiração da nossa alma. O clamor nos fortalece. O clamor nos coloca de pé. O clamor nos dá força para vencer. Frase final para nós concluirmos é falar assim: fomos elegidos por Deus. Não foi por qualquer um, mas foi pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você já parou para imaginar o que Ele pode fazer a cada um de nós? Queridos, se é o Deus que criou os céus e a terra, se é o Deus que refez Israel em um dia, se é o Deus que ouve a oração nossa a quilômetros e quilômetros de distância, o que Ele não pode fazer na nossa vida? Um Deus que pega todas as águas dos mares do céu nas mãos, um Deus que sabe até quantos fios de cabelo da nossa cabeça nós temos, um Deus que tem todo o poder, que nos conhece desde o peito da nossa mãe, antes da fundação do mundo. Esse é o nosso Deus. Descanse e espere nele, que Ele tem o melhor para nós. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.